Boa noite a todos. A paz do Senhor, povo de Deus. Você que está em casa, nos assistindo nesse momento. Estou muito alegre nessa noite por poder estar em comunhão com os irmãos, mesmo através do Facebook, mas nós estamos em comunhão em Cristo Jesus. Sabemos que temos passado momentos muito difíceis no nosso país. Não só o Brasil tem tido seus problemas com essa epidemia, mas todo mundo. E diante de todas as notícias ruins que temos ouvido, eu acredito que alguns têm ficado amedrontados, ficado com medo, pensando como é que vai ser amanhã, como é que eu vou pagar minhas dívidas, como é que eu vou pagar meus funcionários. Esse medo, ele acontece nas nossas vidas, mas nós temos que ter confiança naquilo que Deus colocou em nossos corações. Eu vou estar compartilhando com os irmãos um texto que se encontra em Números 13. Vou ler o versículo 1, depois vou estar lendo os versículos 26 em diante. Vou estar lendo aqui em Números 13, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: enviar homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. A cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. No versículo 26, a Bíblia fala assim: e caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, deram-lhe notícia a eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Contaram-lhes e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel. Este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. E também ali vimos homens, filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus e os jebuseus e os cananeus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar, pelas margens do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, dizendo: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é muito forte, porque é mais forte do que nós. E inflamaram todos os que tinham, e inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos olhos dele. No capítulo 14, verso 1, diz assim: então toda a congregação levantou sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem me dera que tivesse morrido na terra do Egito, ou quem me dera que tivéssemos morrido nesse deserto. Queridos, nesse texto, nós vemos dois tipos de pessoas. Ali Moisés enviou 12 espias à terra de Canaã para espiar. Os 12 viram as mesmas coisas, contemplaram que era uma terra que manava leite e mel e que essa terra era boa. Porém, 10 desses espias ficaram amedrontados diante daquilo que viram também, dos homens que habitavam lá, que eram homens gigantes e homens fortes. Porém, 2, Josué e Caleb, ele tomou posse da palavra, porque nós vemos que no versículo 1 do capítulo 13 de Números, o Senhor disse que dou a terra aos israelitas.
Então Josué tomou posse dessa palavra. Nós vemos, querido, que temos passado momentos difíceis ao qual nós estamos vivendo, mas nós vemos que 10 pessoas com um noticiário negativo contaminou toda uma geração, contaminou toda aquela geração de Israel. Somente Josué e Caleb foi livre dessa contaminação. E nós vemos duas situações aqui, querido. Nós vemos a situação do medo e a situação de fé. A situação de fé, querido, a situação do medo, vou falar primeiro da situação do medo. A situação do medo gera preocupação e gera dúvida e gera o medo. O medo gera preocupação e dúvida, que gera o medo. O medo gera ansiedade, gera depressão e doenças e depois gera desintegração. Mas nós vemos a fé, querido. A fé, ela vem através do conhecimento da palavra de Deus. A fé, ela vem através do conhecimento. Quando você conhece a palavra de Deus, você toma posse dessa fé. Amém, queridos? Que nessa noite, queridos, você possa se alegrar na presença do Senhor e você possa não engavetar os seus projetos que você colocou achando que 2020 está perdido, mas que você possa tomar posse da vitória que Deus colocou na sua vida. Amém, queridos? A tua presença nos basta, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que nós queremos, ó Deus. Deixa-nos com a tua presença, Pai. Derrama a tua presença, Senhor. Deixa entrar. Derrama a tua presença sobre a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, eu ouço a tua voz chamando
aí, porque nós estamos ligadinhos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele liga com você nesta noite. Querido, o inimigo, ele pensou que ele venceu. Ele pensou que poderia fechar a igreja. Mas ele não fechou a igreja, porque a igreja somos nós. Nós somos o templo do Senhor, a casa do Senhor. Ele fechou o templo por um momento. Mas a igreja é eu e você. A casa é eu e você. E eu não sei como você está nessa hora, mas eu sei que o Espírito Santo, ele está aí pertinho de você. E ele está tocando o seu coração nesta noite. Em nome de Jesus. Levanta a sua oração com a sua família. Faça o teu clamor nesta hora. É momento de nós cultuarmos, juntarmos a nossa fé no Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Somos sua casa, Senhor. Somos sua casa, Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh Deus, muda, Senhor, muda a situação da nossa nação, muda a situação do nosso país, Senhor. Nós confiamos em Ti, a nossa fé está em Ti. Aleluia, aleluia. Oh Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
a todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com bastante alegria no meu coração de poder estar falando com os irmãos, através do Facebook ou através do YouTube, saber de que os irmãos estão sedentos pela palavra de Deus, estão louvando, glorificando ao nosso Deus. É difícil para nós neste momento, para nós estamos passando, de não podermos estarmos juntamente com os irmãos presentes, mas estamos juntos em espírito. E isso é motivo de nós nos alegrarmos de estarmos na presença do Senhor. Amados e queridos irmãos, nós estamos passando por esse período de quarentena, estamos passando por um período de distanciamento, mas eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus. E se tudo isso que nós estamos vivendo, eu creio que é para um bem melhor para as nossas vidas, para a nossa nação. Eu acredito que desde quando nós começamos a ouvir falar deste vírus, coronavírus ou Covid-19, no final do mês de fevereiro, comecinho do mês de março, houve já uma mudança em todo o país, em todas as nações. Nós começamos a ver que algo estava acontecendo e nós não sabíamos que na verdade o que estava acontecendo. E tudo começou a mudar, tudo começou a se transformar. E eu quero crer que é uma transformação para melhor, para que nós possamos melhorar ainda mais na presença do nosso Deus. E desde que nós começamos a ouvir tudo isso, o medo, o temor começou a cair sobre muitas pessoas, sobre as nações, sobre os países. Nós começamos a ver pessoas praticamente se desesperando, com medo do que poderia ou do que pode acontecer. Mas, amados irmãos, foi também um momento em que nós podemos perceber que muitas pessoas, as quais nós nem imaginávamos, começaram a postar muitas palavras, muitos versículos bíblicos, palavras de ânimo, palavras de conforto, palavras de que nós poderíamos confiar no Senhor, palavras que nós poderíamos confiar de que o Senhor verdadeiramente está no controle de todas as coisas. E um versículo-chave pelo qual eu quero ministrar essa palavra nesta noite, Salmo 33, versículo 12, que nos diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E esta é uma palavra qual muitas vezes nós encontramos sendo postadas, sendo faladas: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amados e queridos irmãos, nós temos uma estatística mundial ou global de que há na face da Terra por volta de 7 bilhões e meio de habitantes, divididos em muitas nações, e uma das nações é o nosso querido Brasil, onde nós temos por volta de 210 milhões de habitantes. No nosso estado de São Paulo nós temos por volta de 40 a 44 milhões de habitantes. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nesta noite, que uma nação, um país, só tem todo esse número e nós fazemos parte desse número. E esse número, essa nação, começa dentro da nossa própria casa, na nossa pequena nação chamada família, na nossa pequena nação chamada casa, onde existe um pai, uma mãe e os filhos, onde muitas das vezes, às vezes é só um casal, mas fazem parte de uma nação. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê muitos versículos que vêm nos abençoar, muitos versículos, promessas de vida, promessas de prosperidade, muitas promessas de cura, promessas de vitória. Nós encontramos muitos versículos dentro da palavra de Deus, mas também nós precisamos perceber, estarmos atentos também para tudo aquilo que nós estamos olhando, porque se nós queremos receber as bênçãos do Senhor, se nós queremos viver verdadeiramente as promessas do Senhor, nós precisamos entender que também dentro da própria palavra de Deus há também alguns versículos chaves
pelo qual nos direciona, que para que nós possamos verdadeiramente ser servos, nós precisamos primeiro obedecer, porque alguém só pode ser, né, senhor de alguém quando alguém obedece, quando alguém verdadeiramente está disposto a obedecer. E alguns versículos que nos chamam a atenção, né, para que nós possamos entender que verdadeiramente o Senhor só pode ser Senhor de uma nação quando essa nação obedece a sua palavra, quando esta nação verdadeiramente está disposta a viver, né, nos preceitos do Senhor, nos mandamentos do Senhor. E como família, eu vejo a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, ele nos dá uma direção de como verdadeiramente o Senhor quer que a nossa nação, chamada família, viva na sua presença. Porque se eu quero que o Senhor seja Senhor da minha nação, chamado Brasil, primeiro o Senhor tem que ser o Senhor da minha casa, tem que ser o Senhor da minha família, Ele tem que ser o Senhor da minha vida, o Senhor da vida da minha esposa, o Senhor da vida dos meus filhos. E para que o Senhor possa ser Senhor da nossa casa, primeiramente nós precisamos obedecer a palavra. E a palavra lá em Efésios, ela vem tratando de algo que precisamos muitas das vezes viver. E eu quero crer que todos os irmãos, todas as irmãs têm vivido esta palavra. Mas se ainda há alguma falha em nós, se muitas das vezes ainda nós não conseguimos viver esta palavra, que nós possamos entender ela hoje, que nós possamos nos voltar para o Senhor, porque antes de nós recebermos as bênçãos, nós precisamos obedecer. E a palavra diz: vós mulheres, sede vós submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Então há um motivo de submissão, muitas das vezes, ao qual muitas esposas, ao qual as mulheres é direcionado pelo Senhor para viver, para que o Senhor comece a ser Senhor da nossa casa. E o Senhor diz também para os maridos: e vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, entregando-se a sua própria vida por amor a ela. Então eu, como marido, eu preciso amar a minha esposa como cumprimento da palavra, obediente à palavra de Deus. Eu preciso me entregar de corpo e alma em agradar a minha esposa, em cuidar dela, em zelar por ela. E a palavra de Deus também vai dizer lá em Efésios capítulo 6, mas vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, em tudo, honrai os vossos pais, porque esse é um versículo onde diz a palavra que é promessa do Senhor para que os filhos possam viver bem na face dessa terra e viver muito tempo nessa terra, para que tudo te vá bem. Amados e queridos irmãos, que essa palavra nesta noite, eu estava meditando sobre tudo isso, e nós temos visto que nós temos vivido um período de grande dificuldade. Porque, irmãos, eu começo a meditar pela minha própria vida, quando a palavra de Deus nos diz também para nós que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E nós, muitas das vezes, não percebemos que enquanto as coisas começam a acontecer, não é por acaso, não é da noite para o dia, não é de um momento, é algo que muitas das vezes já vinha acontecendo há muito tempo. Irmãos, eu comecei a perceber por esses dias, muitas palavras que nós ouvimos, que quando a gente era jovem, quando a gente vivíamos lá no mundo, muitas das coisas, como diz a palavra de Deus, aquilo que o homem plantar, ele também vai colher, aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E às vezes lá no mundo, muitas das vezes quando nós caminhávamos lá no mundo, a gente não se preocupava com a palavra de Deus, nós não nos preocupávamos de que o Senhor fosse Senhor da nossa nação. Muitas das vezes andávamos após outros deuses, atrás de muitas coisas que não agradavam a Deus, que não traziam a presença de Deus. Mas quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente começa a notar que tudo aquilo que a gente vivia e fazia era errado aos olhos do Senhor. E hoje, muitas das vezes, eu posso dizer por mim próprio que eu tenho uma certa culpa, uma certa parcela sobre tudo isso que está acontecendo. Porque quando muitas das vezes nós poderíamos estarmos servindo ao Senhor, nós estávamos fazendo tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Quantas das vezes o Senhor nos chamava, quantas das vezes o Senhor muitas das vezes queria falar com a gente e a gente se desviava dos nossos caminhos
e achando que nós estávamos fazendo as coisas certas. Hoje eu estava conversando com um primo, e ele assim um pouco que se lamentando pelo seu filho, né? E eu falei, olha, nós temos que perceber uma coisa, que nós lá atrás, nós plantamos isso, nós deixamos um caminho aberto, nós deixamos uma porta aberta, uma brecha aberta, porque aquilo que nós fazíamos de errado, a gente incentiva os outros também a fazer as coisas erradas. A gente incentiva alguém, muitas das vezes, a seguir os nossos caminhos, e quando a gente segue um caminho, muitas das vezes a gente quer fazer aquilo que o outro fazia e queremos fazer mais ainda, queremos aumentar mais a potencialidade daquilo que o outro fazia, nós queremos superar. E muitas das vezes, hoje eu fico imaginando quantas pessoas talvez que eu influenciei para que hoje, muitas das vezes, uma pessoa seja um alcoólatra na face dessa terra. Hoje, muitas das vezes, eu fico pensando quantas pessoas eu influenciei quando eu usava drogas. Muitas das vezes eu poderia estar influenciando outras pessoas a usarem também. E hoje, muitas das vezes, nós estamos vendo isso acontecer na vida de muitas pessoas, pessoas sendo arrastadas por esse mundo, né, pelo mundo das drogas, da bebida, da prostituição. E hoje, muitas das vezes, a gente olha e a gente fala, meu Deus, por que tudo isso está acontecendo? É porque muitas das vezes lá atrás eu também plantei uma semente do mal. Mas hoje nós temos a oportunidade de nos arrependermos, de clamarmos ao Senhor, pedir pela sua misericórdia. E talvez seja este o momento ao qual o Senhor está chamando a nossa atenção, para que nós possamos parar e olhar para as nossas próprias vidas, para tudo aquilo que nós vivemos. E hoje nós ainda estamos tendo a oportunidade de mudar, muitas das vezes, o quadro, de mudar a situação do nosso Brasil, de mudar a situação das nossas famílias, né? E de fazer algo novo acontecer. Mas, amados irmãos, eu quero chamar bastante a atenção nesta noite para os jovens. Você jovem que está me ouvindo nesta noite, você jovem, né, que está aí com a sua total força ainda de vigor físico, né, de vitalidade, né, que para mim hoje o Senhor tem me mostrado algo tremendo, que é através dos jovens que o Senhor quer mudar a nossa nação, que é através da vida dos jovens que o Senhor quer fazer algo novo acontecer. Irmãos, se nós olharmos dentro da palavra de Deus, nós vamos ver que Deus tinha um povo seu, um povo escolhido, um povo, né, chamado Israel, um povo qual era escolhido do Senhor, né, mas muitas das vezes esse povo errava, esse povo pecava, esse povo saía dos caminhos do Senhor, virava as costas para o Senhor, e por isso muitas das vezes vinham certas pragas sobre aquele povo, vinham guerras, aquele povo muitas das vezes foi levado cativo, foi levado em prisões, né, se tornou escravo, eles eram roubados, eles eram saqueados, muitas coisas de ruim aconteciam para eles, mas todas as vezes que isso acontecia, sempre o Senhor levantava alguém, sempre o Senhor levantava um profeta. E quantas das vezes nós vamos encontrar dentro da palavra de Deus alguém orando e falando, os nossos pais erraram, os nossos pais prevaricaram contra o Senhor, por isso esse mal nos sobreveio. E talvez hoje este mal está sobrevindo sobre muitas nações, sobre o nosso Brasil, sobre as nações, porque lá atrás, muitas das vezes, talvez nós erramos, nós como os pais, ou nós hoje como os mais velhos hoje desta nação, nós podemos dizer que muitas das vezes nós erramos, mas hoje também nós temos os jovens, né, que estão nos caminhos do Senhor e que podem fazer isto acontecer, se você deixar o Senhor te usar, se você deixar o Senhor, né, ser Senhor da sua vida. Hoje muitas das vezes nós temos tido a oportunidade de que muitos jovens têm tido muita sabedoria, né? Os jovens hoje têm tido uma inteligência tal para fazer muitas coisas acontecerem, mas há necessidade de uma coisa, de que os jovens de hoje olhem para a palavra de Deus, se voltem verdadeiramente para o Senhor, olhem tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que está acontecendo de ruim hoje, se não foi uma plantação errada, ao qual os nossos pais fizeram, ao qual eu como pai fiz também, né? E os meus filhos podem olhar para mim hoje e talvez eles possam parar e perguntar, pai, você já fez isso, pai, você já fez aquilo, e eu vou ter que responder com sinceridade para eles, eu fiz. E então eles vêm e não precisar errar, para não precisar sofrer tudo aquilo que muitas das vezes nós sofremos, ou tudo aquilo que muitas das vezes nós ainda vamos sofrer na face dessa terra.
Eu quero dizer algo para você, jovem mãe: seja submissa ao seu marido. Quero dizer algo para você, jovem marido, né? Ame a sua esposa, né? E ensine os seus filhos nos caminhos do Senhor. Ensine os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor, para que eles não venham, quando crescer, se desviar dos caminhos do Senhor também, né? Hoje, pela misericórdia do Senhor, né? Graças a Deus, os meus filhos, praticamente todos eles estão nos caminhos do Senhor, ou pela misericórdia do Senhor, todos os meus filhos foram batizados, foram consagrados ao Senhor. Eu só tenho um filho que ainda não foi batizado, mas esse eu creio que Deus tem uma grande obra na vida dele. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra, vai usar muito da vida dele ainda, porque eu vejo um grande temor no coração daquele menino. Mas se você tem seus filhos pequenos, cuide dos seus filhos. Faça de tudo para que eles andem nos caminhos do Senhor, para que eles busquem a presença do Senhor, para que a nossa nação venha a ser sarada, né? Hoje os jovens têm a oportunidade de fazer com que a nossa nação venha a ser sarada. Hoje nós, como os mais velhos aqui, que estamos aqui, nós podemos, juntamente com os nossos jovens, orar, buscar, clamar ao Senhor, porque talvez os nossos pais também lá atrás pecaram contra o Senhor, né? Hoje nós vemos que os nossos pais andavam outrora em outros caminhos, serviam outros deuses, e nós muitas das vezes levamos uma certa culpa por tudo isso, né? Do erro que eles praticaram. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor, e hoje nós estamos andando nos caminhos do Senhor. Mas talvez nós ainda erramos, né, em certos pontos da nossa vida. Mas hoje você jovem, você que está me assistindo nessa noite, você tem todo um caminho aberto para mudar a história da nossa nação, para mudar a história, né, do nosso Brasil, para mudar a história da nossa vida, da sua família, aonde nós podemos ver que a promessa de Deus é para que os jovens vivam muito. Mas por que tantos jovens estão morrendo? Por que tantos jovens estão sendo levados em prisões, em cadeias? Porque muitas das vezes não estão vivendo aquilo que o Senhor está ordenando. O Senhor diz: honra teu pai e a tua mãe. Então é motivo para hoje nós olharmos para dentro da palavra de Deus e ver que o nosso Deus está chamando a nossa atenção para algo novo. O Senhor, Ele quer fazer algo novo acontecer nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer fazer algo novo acontecer na nossa nação. Às vezes nós olhamos para muitos jovens, né, que são tão criativos, muitas das vezes fazem tantas coisas, né, servem tantas coisas, né, e aprendem tantas coisas, mas às vezes desonra o seu pai, desonra a sua mãe, né, desagradando o seu pai, desagradando a sua mãe, e muitas das vezes atraindo, muitas das vezes, ao invés de vida, estão atraindo morte, né? Às vezes nós achamos que nós estamos fazendo certo, né, mas a palavra de Deus diz, né, honra teu pai e honra tua mãe, né? Talvez lá no passado eu não honrei tanto meu pai, eu não honrei a minha mãe, por mais que eu tentei ser um bom filho para eles, né, mas muitas das vezes eu não fiz aquilo que eles queriam que eu fizesse. Muitas das vezes eu andei nos caminhos que eles não queriam que eu andasse, né? E isso muitas das vezes atrai, né, hoje tantas coisas de ruim para as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele quer mudar a nossa história. Eu quero crer nesta noite, creio pela fé que o Senhor, Ele quer mudar a nossa história. O salmista também diz na palavra, né, que nós devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor, né, que nós devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, e Ele tudo fará. E o que você quer que o Senhor faça pela tua vida nesta noite? O que você espera do Senhor nesta noite? Né? O que você espera que aconteça de bom na sua vida nesta noite? A palavra de Deus está nos chamando a atenção para nós nos entregarmos ao Senhor, para nós buscarmos os caminhos do Senhor, para nós deixarmos o Senhor ser o Senhor da nossa nação. Então que nesta noite, você que está me ouvindo, se você ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador da tua vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte novamente para os caminhos do Senhor. Deixa o Senhor ser Senhor da tua vida. Faça com que o Senhor seja Senhor da sua casa, seja Senhor da nossa cidade, seja Senhor do nosso estado, seja Senhor do nosso Brasil e Senhor de todas as nações.
Receba esta palavra nesta noite, que o Senhor possa te abençoar, abençoar os seus caminhos, abençoar os seus projetos, os seus sonhos, que o Senhor possa ser verdadeiramente Senhor das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos em paz, em nome de Jesus. Amém. Mesmo que eu ande em meio ao frio
estamos firmados em Ti. Aleluia. Que a Tua casa, que a Tua família esteja firmada no Senhor. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, eu amo a Tua presença, Senhor. Como eu amo a Tua presença. Como é bom estar aqui como igreja. Igreja que não se cala, Deus. Igreja que não vai parar, ó Deus. Igreja que não tem medo por este momento, que não se amedronta, Pai. Mas uma igreja que avança, que glorifica o Teu nome. Uma igreja que está viva. Aleluia. Aleluia. Como eu te amo, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Glória a Deus. O Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória quero ver. Eu quero ver, Senhor. Eu quero Te ver, Senhor. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória quero ver. Eu quero Te ver, Senhor. Queremos Te ver, ó Pai. Queremos Te ver como igreja, Senhor. Aleluia. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus, cumprimentos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós vivemos um dia diferente, aliás, estamos passando por ele ainda, né? Um dia de conclamação, um jejum, né? Um dia de oração. Ainda faltam algumas horas, faltam 3 horas para se encerrar esse tempo. E eu acredito que tem até alguns dos irmãos que ainda estão em jejum. E eu quero dizer para você que o trabalho do Senhor não será em vão. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 5, 8, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então tudo que foi feito, tudo que está sendo feito nesse dia de hoje, com certeza não será em vão. O Senhor, Ele já respondeu dos céus, pela fé, baseado naquilo que João escreve na sua epístola, nós podemos já agradecer ao Senhor.
pelas coisas que Ele fez, porque grandes coisas Ele fez. Nós não vimos ainda com os nossos olhos físicos, mas nós podemos contemplar pelos olhos espirituais e acreditar que Deus realizou um grande feito na nossa nação neste dia de hoje. Bom, queridos, eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm orado às 24 horas, né? Inclusive 2 dias seguidos Deus me deu palavra, ministração para passar, até passei 2 vídeos pelo YouTube e mostrei para os irmãos o perigo de se assumir um propósito e não cumprir, né? Se algum dos irmãos de repente tenha caído nesse erro, que retroceda e peça perdão ao Senhor, porque por certo o Senhor perdoa, mas de maneira nenhuma que ninguém se torne negligente, no sentido de não obedecer aquilo que o Senhor Ele colocou no nosso coração e nós dissemos sim para Ele. Dissemos que faríamos e de repente se alguém, eu sinto de falar isso, né? De repente alguém esteja aí deixando de fazer essa oração, que volte novamente, porque será muito importante a sua oração. Quero agradecer aos irmãos que têm orado, têm se empenhado. Eu acredito que os queridos irmãos abraçaram a causa e nós assumimos o compromisso de não cessar essa oração até que esse vírus, né? Até que esse mal caia por terra, até que Deus resolver esse nosso grande problema grande da nossa nação. Bom, nós daremos continuidade à nossa semana a partir de amanhã, na segunda-feira, estudo com o presbítero Donizete, via online, né? Os irmãos sabem bem que tem sido assim. E na quinta-feira eu estarei também passando aula pelos vídeos, né? Pelo vídeo aula e o nosso discipulado. Né? Algumas pessoas ficaram perguntando, né, no decorrer do dia como que será feita a ceia, né? A ceia teria que ser hoje, mas nós resolvemos esperar mais alguns dias até no domingo que vem. Então domingo que vem será a ceia. Como será feito ainda nós não sabemos, mas será feito no nome do Senhor. O Senhor já está dando uma estratégia aí, o ministério será contatado e nós vamos decidir. Até no domingo nós tomaremos a ceia. Nós teremos a ceia, talvez num outro molde, mas nós vamos tomar a ceia no próximo dia 12, né, no próximo domingo. Ok? Nós vamos agradecer ao Senhor. Quero agradecer aqui o casal abençoado que trouxe o louvor, né? Nossa querida Cláudia e Lúcia, servos do Senhor. Também a equipe que está aqui na minha casa, né? Na preparação de tudo isso, para que isso chegasse até você. Amém? Agradecer a todos por terem participado. E quero dizer para você que o nosso Deus, Ele vai dar uma reviravolta nisso. Nós vamos ver uma grande vitória. E logo, no nome de Jesus, nós teremos a oportunidade de estar juntos com o Senhor. É muito bom poder estar com vocês lá na casa da CCT. Amém? Eu tenho sentido muita falta mesmo. E eu sei que os irmãos também estão sentindo. Mas esse tempo vai passar. Porque tudo passa nessa terra, né? Há tempo para tudo baixo do céu. Vamos agradecer a Deus e, ao mesmo tempo, orar pela nossa nação e orar pelos nossos irmãos. Querido Deus, Pai Santo, eu quero orar pela nossa nação, juntamente com esses irmãos que estão aqui em casa. E, meu Deus, juntamente com aqueles que estão assistindo, Senhor Deus amado, esse culto, desses que participaram nos seus lares, atribuindo ao Senhor, meu Deus, o louvor e a glória. E, meu Deus bendito, quero rogar, Senhor, também em especial, por aqueles, meu Pai amado, que estão investidos de autoridade. Senhor, a Tua palavra diz que antes de tudo, nós temos que apresentar, Senhor, os nossos governantes, Pai. Aleluia. Oh, meu Deus, é antes de tudo, Senhor. Nós separamos o dia de domingo, aliás, o Senhor preparou para nós esse dia no qual, meu Deus amado, fizemos parte, Senhor, de um jejum e clamamos, invocamos e invocaremos até meia-noite o nome do Senhor pelos nossos governantes. Meu Deus bendito, somos sabedores que muitas e muitas pessoas, meu Deus, têm desejado mal do presidente da nação, inclusive, Senhor Deus, macumbaria, feitiçaria, quantas coisas horríveis têm sido feitas para derrubar nosso presidente. Mas nós estamos aqui reunidos, meu Deus amado, em família, adorando o Senhor, glorificando o Teu nome e repreendendo todo o mal contra o presidente da nação, contra todos os governantes, ordenando que caia por terra toda a arma forjada contra ele, contra a sua família, ordenando a bênção e a paz sobre a nossa nação. É o que nós, meu Pai amado, estamos desejando
E nós te agradecemos porque o Senhor, não só hoje, mas tem ouvido a nossa oração todos os dias por esse nosso Brasil. Nós queremos que esse Brasil se torne de fato um país, não um país do futebol, Senhor Deus, como o nosso presbítero Donizete falou esses dias, não, meu Deus amado, como um país que é conhecido de outra forma, Senhor, mas nós queremos que o Brasil seja conhecido como uma nação que serve ao Senhor. E é por isso que nós oramos e te agradecemos. Queridos irmãos, sejam abençoados aí na sua casa, onde você estiver. Seja abençoado no nome do Senhor. Eu, como ministro, servo do Senhor, pequeno como sou, mas ordenado para assim fazer, te abençoo no nome do Senhor. Que a graça e a paz do Deus Todo-Poderoso, paz que excede todo entendimento, guarde seu coração, guarde a sua mente em Cristo Jesus, não só agora, mas desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus o abençoe.